Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Vamos orar? Então vamos lá. Meu Pai amado, Rei da Glória, nós nos colocamos nessa noite a serviço da Sua Palavra e que um banquete seja oferecido àqueles que desejam se assentar na mesa. Certamente, nessa geração, há uma noiva que clama por fome, porque nesse deserto, onde a água é escassa, certamente, Senhor, Tu, meu Rei, orientará aquele cujo é honesto e sincero em querer encontrar-se com a verdade. E assim como Obadias, que procurou água, encontrará Elias, encontrará quem tem autoridade e poder para ligar e desligar no céu a água que a geração precisa receber. Por essa razão, se esse é Obadias, dai de beber, dai de comer, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém e amém. Muito bem, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Nós estamos estudando os acontecimentos, né, do apóstolo Paulo junto ao seu companheiro Barnabé. A Bíblia diz que também João os acompanhou, né, em algumas cidades anteriores, né? Mas Paulo e Barnabé estavam pregando numa sinagoga de Icônio. Porém, houve uma perseguição ao ponto que eles tiveram que sair da cidade. E eles sacudiram o pó dos seus pés como sinal de protesto, assim como Jesus ensinava aos seus discípulos fazer quando eles não eram recebidos na cidade, né? E depois disso, eles foram para uma cidade chamada Listra. Listra é uma cidade que se localiza a umas 30 quilômetros da cidade de Icônio, tá? Bom, e já iniciamos no livro de Atos 14, versículo 8. Vamos ler junto. Diz a palavra do Senhor. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Porque, o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecê-los sacrifício. Bom, vamos lá. Vamos estudar essa passagem incrível, meus queridos, do livro de Atos. Paulo e Barnabé começaram a se destacar nas cidades com sinais, prodígios e maravilha. Na verdade, o que verdadeiramente acompanha um ministério apostólico verdadeiro, não somente a palavra, mas também milagre, prodígios e sinais.
são pessoas que realmente possuem uma autoridade no mundo espiritual. E os apóstolos possuem também, na verdade, os 5 ministérios. Apóstolos são também evangelistas, são profetas, são mestres e são pastores. Eles têm essas características que Deus deu. Então Paulo e Barnabé chegaram na cidade de Listra quando, claro, pelo poder do Deus vivo, foram usados para se realizar um grande milagre na frente de muitas pessoas. E havia um homem que era paralítico desde nascimento, os seus pés não se moviam, mas esse homem estava aqui, ouvindo a palavra de Paulo. E Paulo viu que nele havia algo diferente. Ou seja, era um homem que não foi por compaixão. A fé, ela não se move por compaixão, mas ela se move por aquilo que o espírito da pessoa gera dentro dela, mediante as palavras de vida eterna que saem da boca de um profeta. E quando uma pessoa na multidão se destaca, porque a fé se vê, é fácil ver um homem, uma mulher de fé. E Paulo viu nesse homem um homem que realmente se destacava de todas as pessoas que estavam lá. E assim, com toda a autoridade, Paulo diz: levanta-te. E assim foi, fica em pé. E o Senhor manifestou seu poder frente a essa grande multidão. Só que aconteceu algo inusito aqui, né? Que a cidade no qual Paulo e Barnabé estavam ministrando e pregando não era uma cidade onde havia principalmente judeus, mas eram principalmente gentios e pessoas que adoravam outros deuses, né? Quando tudo isso aconteceu, quando o sobrenatural começou a aparecer, né? Deus começou a se manifestar no sobrenatural, curando essa pessoa e levantando essa pessoa que era paralítica. Os habitantes de Listra viram eles como deuses. Na verdade, no seu pobre entendimento e segundo aquilo que tinha aprendido nas suas religiões, costumes e tradições, né? Eles adoravam outros deuses, ao ponto que dentro da cidade, na entrada da cidade, havia um templo que era devoto ao deus Zeus e também ao deus Hermès. Hermès, inclusive tem uma marca na França que se chama Hermès, né, bem conhecido, que é realmente uma potestade da época e um deus, né, que vem inclusive da Grécia, Hermès e Zeus. O povo começaram a dizer: Barnabé é Zeus encarnado e Paulo seria Hermès. O alvoroço se iniciou por causa do milagre lá naquela cidade e o sacerdote do templo de Zeus, sabendo isso, começou a trazer bois e sacrifícios e levar para Paulo e levar para Barnabé. Olha o negócio aonde foi. Cada situação, cada povo, cada evangelismo se encontra algo diferente. Mas um homem que é capacitado para assim levar as boas novas em várias nações, em várias culturas, com certeza saberá lidar com cada situação. E assim foi com Paulo, né? Agora, o que chama a minha atenção é o seguinte: o povo da cidade era um povo muito idólatra.
ao ponto de chamar Paulo e Barnabé de deuses. De Deus. O que Paulo fez? O que Barnabé fez? Vamos deixar para lá. Gente, afinal, é um povo ignorante, um povo que não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, como estratégia de conquistá-las, vamos fechar nossa boca e vamos deixar assim como está. Não. Não. O homem de Deus que é homem de Deus não permite e não tolera a idolatria. Não permite e não tolera a idolatria. Hoje eu vou falar muito sobre idolatria. Mas essa pergunta que eu me faço e compartilho com vocês é o seguinte: não seria um bom momento para Paulo e Barnabé usufruir dos seus dons espirituais, dos dons de cura que eles tinham recebido, para receber muito dinheiro do povo? Não seria um momento propício para eles aproveitar isso para se extorcar aquilo que esse povo tinha para dar para esses? Pois eu vou lhe falar nesta noite algo que pode inclusive surpreender vocês, mas não existe um lugar mais propício quando uma pessoa usa de milagres e sinais. Não existe um lugar mais propício do que este para manipular um povo idólatra. E, obviamente, esses dois não eram charlatões da fé cristã. Eram homens de Deus, levantados por Deus. Mas quantas pessoas usam o poder de Satanás, usando o nome de Jesus? É possível usar o nome de Jesus e até mesmo ser totalmente usado por Satanás para manipular e assim usufruir do dom para assim extorcar a viúva, roubar um povo, manipular? Claro que é possível, meus queridos. Claro que é possível. Nós estamos num tempo muito complicado, onde os falsos cristos já apareceram. Já quantos falsos cristos já passaram? O que dizer o que aconteceu recentemente lá na Tanzânia? Na Tanzânia, um falso profeta que assim, jogando óleo e azeite, supostamente santo, as pessoas começaram a se jogar no chão e houve 20 mortos lá para poder esses receber seu milagre. Como pode, gente? Como pode um povo estar tão ignorante? Pois a idolatria de um povo, se um homem, um charlatão, passa a si ministrar para um povo idólatra, é muito fácil o extorcar e o manipular. Mas quando, claro, um homem de Deus é usado para assim pregar no lugar onde a idolatria aparece, pois certamente esses que são homens de Deus não permitirão e não tolerarão a idolatria. E assim que vocês irão reconhecer um Paulo e um Barnabé. Não cabe dúvida nisso, né? Então, um charlatão, uma pessoa que tem maus intenções, mesmo usando o poder de Deus e mesmo fazendo milagres, né? Ele é especialista em manter uma multidão na ignorância. Anota isso.
é necessário para uma pessoa operadores de milagre que faz milagre pelo poder de Satanás e mesmo usando a fé de pessoas ingênuas, usando o nome de Jesus Cristo, é necessário que para que um homem que não seja um Paulo, que não seja um Barnabé, mas que seja uma pessoa desonesta, para progredir e assim crescer, manter uma multidão na ignorância. Ignorância de quê? Ignorância da palavra de Deus. Ou seja, não posso pregar a palavra de Deus, não posso ensinar. Porque onde não há ensino, não há libertação da idolatria. Não há libertação dos demônios que atrás se camuflam atrás de cada ídolo. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Então, esse povo, esses pobres de entendimento, eles não conheciam a palavra de Deus, mas apenas aquilo que se lhes foram ensinado no passado. E um homem de Deus, usado por Deus para realizar grandes prodígios, ele entende que os milagres têm apenas um propósito. Qual é o propósito do milagre? Não é apenas dizer levanta-te e anda. O propósito do milagre é levar o doente ou o deficiente ao conhecimento da verdade. É o levantar para que esse vai para a igreja, entra dentro do corpo e seja instruído. Por quê? Porque não é pelo milagre que se liberta uma pessoa. Verdadeiramente, não é pelo milagre, mas pela verdade. É a verdade que liberta. Não é o milagre. Por ler e praticar aquilo que está na Bíblia, meus queridos. Então, a ignorância de um povo, sejam católicos, sejam evangélicos, certamente o levará sempre ao erro e a ser enganado, se este não é conduzido ao estudo das Escrituras. Por essa razão que vocês, que são fiéis em estar ouvindo a palavra de Deus e desejam realmente se aprofundar na palavra do Senhor, não é porque você talvez não tenha um chamado de pastor ou de evangelismo, ou de evangelista, ou de profeta, ou de apóstolo, que você não é chamado para estudar a Bíblia. Da onde se viu isso? Da onde se viu isso? O título é Deus que dá, não é os homens. Mas todo cristão, independente que seja pobre, rico, inteligente, capacitado, se deve de estudar a Bíblia, ter conhecimento e sair da ignorância, sair do nível de um homem que apenas, de uma mulher que apenas busca e corre atrás de profecias, corre atrás de milagres, mas não entendem o que está atrás do operador de milagres. Então, por isso que Paulo, ele foi Paulo. Porque a manifestação do dom da cura se acompanhava de quê? De ensino. De ensino para que esse povo renuncia à idolatria. A idolatria, meus queridos. Pois quando um homem desonesto possui em mão uma multidão idólatra, pois essa a manipulará, infelizmente, e extrairá dela tudo que puder.
A idolatria, meus amados, ela tira do homem cego. A idolatria tampa os ouvidos dos que pela mentira manipulam. E não existe mais fácil do que manipular um povo como o de Listra. Um povo idólatra. E o homem de Deus não quer e não procura ser o centro das atenções. E não permitirá ocupar um lugar nem menor ou nem maior daquilo que Deus o outorgou se assentar. O homem de Deus não se deixe vender por oferendas que não lhe é autorizado receber. O homem de Deus não permite qualquer forma de exaltação que possa ameaçar seu assento espiritual. Amém? Então, cuidado com o ego de muitos grandes milagristas, meus queridos. Porque assim você reconhecerão quem é e quem não é. Então, continuamos no versículo 14, que diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Então, Paulo, meus queridos, ao pregar para todos esses, deixa claro que são humanos, como todos, e apresentem as boas novas ao povo de Listra. Ouvem o que diz? Ele diz assim: afastem-se. Paulo diz: afastem-se destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Ou seja, o milagre, ele foi apresentado para que o povo possa se arrepender dos seus maus caminhos. E as boas novas, o que é as boas novas? É a palavra de renúncia, meus queridos. É a palavra de Deus. É deixar o que é vão, o que não presta, tem que ser ensinado, tem que abandonar. Deixar o que não presta, abandonar o pecado. E eu termino com isso porque é exatamente assim que se reconhece um homem sério, o homem de Deus usado pelo poder divino. Amém? Bom, vamos continuar. Versículo 16, aí é interessante, diz assim: Paulo continua dizendo: no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva dos céus e colheitas no tempo certo, concebendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade, anota aí, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Bom, mesmo que se pregue contra a idolatria, para muitos não é algo fácil perder. Ou seja, há muitas pessoas que dentro da multidão entenderam Paulo, entenderam Barnabé, mesmo ouvindo o que eles estavam falando, mas houve outro grupo que a idolatria estava tão impregnada, tão enraizada dentro do coração desses, pela cultura, pelos usos e costumes,
que, afinal, as palavras de Paulo não foram suficientes para que esses parassem de oferecer sacrifício e de o adorar, de adorá-los. Mesmo sabendo que é errado, mesmo mostrando na Bíblia, na palavra de Deus, pois muitos, meus queridos, têm dificuldade em abandonar a idolatria. Isso também é verdade nos dias de hoje. Há muitas pessoas que têm dificuldade em abandonar a idolatria. E não a abandona do dia para o outro. Mesmo com um Paulo pregando, mesmo com palavra de peso, essas pessoas recebem, há algumas que são libertas, que entendem, recebem a revelação, a fé vem, mas outras pessoas que têm muitas dificuldades. Por que é tão difícil parar com certos ídolos? Por quê? E isso eu gostaria que nós possamos meditar. Por que é difícil se desfazer com alguns ídolos que nos separam ainda de Deus? Porque a idolatria, meus amados, ela tem raízes. E muitas raízes são tão profundas, mas tão profundas, que elas tomaram força durante tantos anos, inclusive desde o nascimento. A maldição da idolatria, que é manifestada de várias maneiras, eu vou estar falando vários tipos de idolatria, é tão grande que essa pessoa ela vai precisar de um tempo e de um acompanhamento para se vencê-la e derrotá-la. A idolatria. A idolatria, ela tem raízes. E existem troncos que não saem com tanta facilidade. Elas não saem com tanta facilidade de um lugar para o outro, porque o tempo fez com que as raízes se fortalecessem, tornando o tronco da árvore imóvel. A idolatria, meus queridos, é algo complicado. Apegos de anos atrás. E nem sempre essa pessoa se liberta na primeira palavra, de Paulo ou de Barnabé. Vocês que estão nos acompanhando até agora e se aproximaram de nós, se aproximaram da OSCE, se aproximaram dos estudos bíblicos, onde muitas vezes ministro contra a idolatria, ministro contra as dificuldades que algumas pessoas possam ter. E naquele dia você recebeu uma força, mas depois você cai e se levanta, cai e se levanta. Eu gostaria de lhe dizer que se ainda você insiste e persevera, mesmo com suas dificuldades, pois continua, porque a palavra, ela tem poder de gradativamente cortar as raízes e a se enfraquecer o ídolo do seu interior, para que mais cedo ou mais tarde vocês conseguem vencer aquilo que muitos não conseguem até o dia de hoje vencer. Então, quando a árvore deixa que seu vinhateiro, ali está, você pode ser um tronco pesado, cujas suas raízes da idolatria têm se enraizado profundamente, mas se você deixa o seu vinhateiro, que este possa cortar essas raízes da maldição da sua vida, pois pouco a pouco, se você deixar parte das raízes que tem nome, né? Pois elas serão quebradas e arrancadas.
E somente ali a árvore poderá ser plantada no lugar no qual Deus designou para a sua vida. Os ídolos, os apegos excessivos que tomam o lugar de Deus, certamente podem ser chamados de idolatria. Ídolos, apegos em jogos, é ídolo. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Eles não entrarão. Assim diz a palavra de Deus. Há pessoas que têm ídolos em jogos. Que mais? Apegos numa religião no qual essa pessoa foi doutrinada no passado. Apegos em usos e costumes. Bom, eu vou falar sobre idolatria aqui. A palavra idolatria vem da palavra grega eidolatria. Eidolatria, que na verdade é formado de duas palavras. Vem de eidolon e vem de latreia. Eidolon e latreia. O que significa eidolon? Eidolon tem por significado corpo ou imagem. Em grego, eidolon, corpo ou imagem. E latreia. Latreia significa serviço sagrado no sentido de prestar culto e adorar. Adorar o corpo, adorar imagem, ou seja, a idolatria, ela implica o culto de adoração de algo ou alguém, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Pode ser material ou pode ser imaterial, real ou imaginário. Então, o que a idolatria pode ser representada? O que é a idolatria? Eu posso dar algum exemplo nesta noite. Um estilo de vida. Tem pessoas que têm um estilo de vida que não se alinha com a palavra de Deus. Mas essas pessoas, no momento que se encontram com a palavra da verdade, eles vão ter que mudar o estilo de vida que elas tinham, abandonar e começar a viver como um príncipe, dentro de um reino de Deus instituído por um rei. Ou seja, vai ter que aprender a ser um príncipe. O estilo de vida pode se tornar um ídolo. O dinheiro, pessoas avarentas, pode se tornar um ídolo. Por isso que, inclusive, o Senhor coloca à prova os seus filhos nos dízimos e nas ofertas. Vocês repararão que eu não sou de falar sobre dinheiro, sobre dízimo e sobre as ofertas, meus queridos. Mas, porém, eu tenho que falar para vocês. Claro, o dízimo é bíblico. As ofertas são bíblicas e são comandos de Deus. A honra a Deus. Fazeis prova de mim com os dízimos, diz a palavra do Senhor. Agora, quando as pessoas não querem dizimar porque têm medo do amanhã, certamente fazem do seu dinheiro, da provisão que dizem ser do Senhor, a sua força. Porque a única forma que o Senhor permite de colocar à prova o Senhor é através dos dízimos. E é através dos dízimos e das ofertas colocar à prova o Deus vivo, meus queridos. Então, o dinheiro, para muitos, é o ídolo. Que mais? O emprego. Quantas pessoas, gente, tiram seu tempo de devocional, negociam com seu tempo, negociam com Deus.
Porque não tem tempo de discipulado, não tem tempo de nada, mas tem tempo para quê? Para correr atrás das coisas que ferrugem, das coisas que não, dos valores que não são eternos. Paulo trabalhava nas tendas, mas isso não significava que o tempo e o sacerdócio, o chamado que Paulo tinha, era realmente de cuidar da obra de Deus, priorizar as coisas de Deus. Então, que o emprego não seja o teu ídolo. Que mais? Um carro. Meus queridos, quantos ídolos. Por isso que hoje os programas de maior audiência hoje, colocam um programa sobre carros na televisão, vai ter o maior sucesso. Por quê? Porque o que tem de idólatra da matéria não é brincadeira, viu, gente? Que mais? Pode ser uma filosofia humana. Tem pessoas idólatras na sua filosofia, no seu pensar, a mente humana. Procura pensadores, mas deixa a palavra da verdade para se apegar à filosofia humana, ao intelecto humano. Em vez de colocar a figura divina, única e verdadeira que Cristo, aí coloca Platão, coloca Kierkegaard, coloca filósofos e intelectuais. Até mesmo, às vezes, colocam pastores, teólogos, que apenas mente. Estou falando de mente. Intelecto, filosofia, mas não é espírito. Há pessoas que idolatram outras pessoas. Que mais? O sexo, na sua prática, pode se tornar uma idolatria. Sexo, com certeza. Um parente pode se tornar um ídolo. Um esporte pode se tornar um ídolo, por certeza. A vaidade é um ídolo. A vaidade é uma idolatria do ego humano. As pessoas que se amam, mas se amam tanto, meus queridos, que assim como Narciso, a história de Narciso, olhou no espelho das águas que refletia o seu ego e diz, eu me amo, e cai na água e se afoga. Narciso, que se amava tanto, terminou afogado, pois a vaidade do homem, da mulher vaidosa, que se pinta para si com uma motivação de sensualidade, a fim de atrair as atenções. Você tem que atrair a atenção do seu Deus, meus queridos. Se tem que se adornar e tornar bonito, não tem nenhum problema, meus queridos, ter lindas roupas e sair na rua bonito, será prazer, não há problema. Isso não é vaidade, mas é a motivação de você sair e se tornar bonita, a fim de atrair aquilo que você não deve atrair. Porque um homem e uma mulher de Deus deve atrair a atenção do seu Senhor. E a sua beleza, ela é nobre, ela é simples, ela é fresca, ela é honesta, ela não é sensual. Amém? Que mais? Outra idolatria. A glutonaria é uma idolatria. Satisfazer o seu ventre é comer. Há muitas pessoas que não entrarão no reino dos céus porque são glutões. São incentivados por um demônio que atrás do desejo carnal desenfreado o impulsa a fazer com que essa pessoa come acima daquilo que o corpo, que deve ser templo do Espírito Santo, possa permitir. Isso é a glutonaria. Então, você sabia que atrás ou por trás de qualquer ídolo
há uma figura demoníaca. Atrás de qualquer ídolo há uma figura demoníaca agindo para alimentar e dar força a esse ídolo para que essa pessoa venha a perder sua salvação. Sabia disso? O que é o vício? O vício, seja manifestado nas drogas, seja manifestado no alcoolismo, no sexo, nas fantasias, na pornografia ou até mesmo na comida, pois atrás desses desejos incontroláveis, pois há uma influência maligna que se alimenta mediante aquilo que você faz para fortalecer a entidade maligna que se esconde atrás dela. E o grande erro, meus amados, de um idólatra, e um grande erro que um idólatra faz quando pensa que vai se libertar, e pensa em se libertar, é saciar o desejo para aliviá-lo. Ou seja, eu quero me desfazer dessa sensação que eu tenho, desse desejo que eu tenho, cometendo o pecado para que eu fique aliviado e eu não tenho mais desejo dele. Mas isso é um grande erro, meus queridos. Por quê? O que acontece no mundo espiritual é que quando você dá à carne o que ela deseja, pois o demônio que está atrás do ídolo, o que ele vai fazer? Ele se torna um protagonista e ele usa a carne, o pecado, a transgressão, né? Para fortalecer-se, ou seja, a força do demônio vai crescendo na medida que a carne se alimenta e cresce dentro da legalidade que o homem está dando. Entendeu? Então, na sua sutileza e inteligência milenar, Satanás lhe dá uma sensação de alívio. Ou seja, eu quero me libertar, chegue, eu quero que isso não aconteça mais, peca, depois é aliviado e depois não sente mais o desejo. Não sente mais o desejo, não sente mais por um certo tempo. E essa pessoa, por ter caído, sente um suposto alívio. Entenderam? E na sua sutileza e inteligência milenar, Satanás lhe dá uma sensação de alívio para enganar o homem e aprisioná-lo no remorso. Mas o corpo, ele não se liberta pelo alívio. Vocês estão me ouvindo isso? Como isso é importante? O corpo, ele não tem libertação. O espírito, a alma da pessoa, ela não se liberta pelo alívio. O corpo se liberta pela obediência à palavra de Deus e pelo resistir àquele que se esconde atrás de cada ídolo. Se vocês querem matar o ídolo, se o homem deseja matar de verdade o seu ídolo, é necessário o homem ser ajudado pelos que são libertos e possuem o Espírito do Senhor. É necessário que Paulo e Barnabé estejam, depois de fazer milagre na multidão, acompanhando aqueles que desejam se libertar. E sendo acompanhados, ensinados, tanto o papel do intercessor como do idólatra
deve ser resistir, batalhar, expulsar e enfraquecer a raiz forte, predominante, que foi formada no recorrer dos anos. E pela espada da palavra de Deus, se enfraquece o inimigo. Se enfraquece o demônio que está atrás desse apego, desse vício maldito que o leva a querer pecar e transgredir. Esse ídolo que para muitos ainda é forte demais. E o controle ainda para muitos. E sendo assim, a pessoa ela passa a experimentar uma real libertação da sua idolatria quando ela entende que a guerra que deve ser declarada, deve ser constantemente enfrentada. E jamais se abandone o posto de batalha sem antes ver o seu inimigo morto. O papel da igreja, meus queridos, ela é fundamental dentro do processo da libertação da idolatria. Porque se nesta noite há pessoas que ainda é vítima e tem dificuldade, como esse povo de Listra, e não se libertar de uma vez, mas precisa de um processo. E eu lhe digo, não desiste, meus queridos. Mas para você vencer, você vai precisar da igreja, você vai precisar de Paulo, você vai precisar de Barnabé. Porque senão você não vai conseguir. Porque ainda, mesmo que você ouve uma palavra, você vai precisar resistir ao diabo. Com um exército e atalaias que terão autoridade para lhe ensinar e lhe orientar e enfraquecer aquilo que durante muitos anos tomou raiz na sua vida. Então, no início, assim como aconteceu com Paulo para os habitantes de Listra, há um grupo que experimentaram instantaneamente pelas palavras poderosas o peso da palavra de Paulo. E outros ainda praticam a idolatria. É muito sério, meus queridos. Pois um Paulo que é direcionado pelo Espírito Santo sempre fará com que seus ídolos sejam manifestados. Porque a luz que está sobre ele revela os ídolos ocultos. Você consegue entender isso? O que Paulo fez quando os ídolos foram manifestados? Paulo disse, não, somos homens como vocês. Não, vocês não podem nos idolatrar. Paulo não vai permitir a idolatria e vai ensinar a palavra de Deus para que esses vençam e sejam libertos dos demônios que o aprisionaram durante muitos anos. Então, um Paulo que é direcionado pelo Espírito Santo sempre fará com que os seus ídolos sejam manifestados, porque a luz que está sobre ele, sobre um Paulo, revelará os ídolos ocultos. Pois mais cedo ou mais tarde, com Paulo, saberás que Zeus é demônio. E com Paulo, tu saberás que Hermes é também um demônio, uma entidade maligna. E aí, meus queridos? Ainda seguirias um Paulo pelos seus milagres ou pelas suas revelações? Porque no início Paulo e Barnabé faziam milagres, mas quando houve
a oportunidade de uma real libertação é quando Paulo e Barnabé tiveram a oportunidade de confrontá-los na sua idolatria. Há muitas pessoas aqui que têm ídolos ocultos. No caso de Listra, a idolatria não era oculta, era visível, ao ponto desses, pela ignorância, o chamar de Zeus e Hermes. Mas o que dizer de muitas pessoas que estão me vendo, que possuem uma forma de idolatria e que parece ainda difícil se libertar? Eu só posso te ajudar, primeiro, se você quiser, se você desejar. Eu só posso te orientar se você queira muito mais além do milagre. Mas se você desejar se assentar e assim ouvir as palavras que libertam, cabe a você. Cabem a você querer ou não uma libertação pelo poder do Santo Espírito. Eu quero orar agora contigo. Feche seus olhos. Meu Pai Celeste, eu quero lhe agradecer por essa vida. Hoje eu falei contra a idolatria e mostrei exemplos de pessoas presas, sejam ídolos visíveis ou sejam ídolos ocultos. Mas quando Paulo aparece, quando um Barnabé cheio do Espírito Santo aparece, certamente a idolatria, ela é colocada em plena luz, é revelada, porque não há nada que o Senhor oculta quando a luz da sua palavra aparece. E mais cedo ou mais tarde, o homem, o idólatra, haverá de assim ser confrontado por aquele que condena a idolatria. Será que essa pessoa vai querer? Ou será que essa pessoa, meu Senhor, apenas busca o Senhor por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor pode dar e oferecer, mas não querem deixar o ídolo, o bezerro de ouro no seu deserto? Ao contrário, querem criar um bezerro de ouro. E quando Moisés sobe para te buscar e te adorar, esse povo se dão em orgias, esse povo se dão em bebida, em vício e criam seus ídolos. E pensa que Moisés não vê, e pensa que Deus não vê. Meu Deus, oro para que essa pessoa caia em si. Oro para que essa pessoa muda de atitude e não sacrifique mais ídolos para seus ídolos. Não alimentem mais seus ídolos, não fortalecem mais seus ídolos, porque é dia e é hora de enfraquecer seu ídolo, para que haja uma libertação real no poder do nome de Jesus Cristo.
Pois eu ministro no poderoso nome de Jesus Cristo agora e em teu nome, meu Senhor, para que caia por terra todo idólatra, todo espírito e demônio que se esconde atrás de todo apego dessa pessoa, todo demônio que se esconde atrás de toda idolatria, seja sexual, seja depravativa, seja idolatria da glutonaria, seja idolatria de um objeto, de um jogo, em nome de Jesus Cristo, seja idolatria da bebícia, do alcoolismo, seja idolatria do cigarro, pois em nome de Jesus, Zé Pilintra, espírito maligno que faz com que essa pessoa seja adicta no cigarro, eu te expulso, eu te ordeno, saia em nome de Jesus Cristo. Eu não tolero, Satanás, que tu venha prender essa pessoa. Abandona, solta essa vida. Porque essa pessoa que está aqui está para ouvir a palavra que liberta. E eu te resisto em nome de Jesus. Essa pessoa não te pertence mais. Porque o corpo da igreja da hoje se levante para assim ir contra esse demônio que a aprisionou e as suas raízes. Agora eu corto no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu decreto essa pessoa liberta. Em nome de Jesus Cristo. E o povo diz amém.